Mais uma? Vai. Sobre isso eu coloquei, né? O penúltimo pontinho na ética, né? Ó, valores éticos são normas e princípios aceitos em sociedade aplicáveis a uma conduta. E são o quê? Mutáveis. Ao contrário da ética, que é imutável. É uma explicação meio pouquinha. Mas já isso aqui também foi questão de prova. Tudo que está aqui foi questão de prova, tá? Olha o Aristóteles, que eu falei para vocês do Aristóteles, que isso é muito diferente também. Uma marca característica da ética na antiguidade é sua indissociabilidade com a política. Desde Platão e seu discípulo Aristóteles, que a ideia de constituição da polis, que foram as primeiras cidades, é perpassada pelo princípio de que a cidade deve ser dirigida por governante sábio, justo e virtuoso. E de Aristóteles vem aquela afirmação: o homem é um animal político. Trata-se de um homem essencialmente destinado à vida em comum. Não tem jeito, a gente tem que conviver. E para que a gente possa conviver, é a tal da polis. A gente convive em cidade, em comunidade. E aí a gente precisa sempre ter um comando, um governo, um líder. E aí tem que ser desse jeito aí, gente. Antes disso acontecer, nada, ninguém será feliz. Pela ideia do homem aqui, filósofo, tá? Mais uma. A 10. 9. A tradição. Diga certo ou errado. A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade? Sim, tradição, costumes, é a moral de uma sociedade. 10. O imperativo categórico para ser considerado ético. Ó, o imperativo categórico, um princípio, um parâmetro para ser considerado ético deve limitar-se a determinado grupo social e, portanto, não possuir caráter universal. Errado, né? Para ser ético tem que ser universal, tem que ser aceito como certo em todo lugar do mundo, né? Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais que abrangem normas, valores que são aceitos e praticados como certos e errados naquele grupo. Isso é moral? Sim. Mais uma, 12. A moral pode ser entendida como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos em uma comunidade social. E sua função pode variar de uma sociedade para outra. Certo, é moral. 13. Uma vez que a moral se reveste de conteúdo mais doutrinário. Gente, doutrinário é texto, é leitura. A moral é texto, leitura? É estudo? Não, gente, a moral é a prática. É aquilo que acontece no dia a dia, na realidade, quando a gente se relaciona. Então, dizer que a moral reveste conteúdo doutrinário normativo está errado. E que ele está dizendo que a moral é mais teoria do que a ética. É correto afirmar que um dos fundamentos da existência da noção da moral seria a formação de uma base teórica para estudo da ética. Está errado. O que vem primeiro? É o inverso. O que vem primeiro? A moral. Porque o que é a ética? A ética estuda alguma coisa que tem que existir. O que a ética estuda? A moral. Então, a ética vem depois, ela observa o comportamento que aconteceu. O comportamento é a moral, a ética é o estudo daquilo. Então, está errada a 13. A 14. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana. Sim, gostei. 15. A ética é o ramo da filosofia que estuda a moral.
os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características, certo? Tá? Então, isso aqui, CESP gosta, ok? Mas o principal é saber a diferença entre ética e moral. Se ninguém te fala isso, fica difícil você acertar essas questões. Mas, assim, em 2 palavras você mata. O que é ética? É uma teoria. É um estudo, é uma ciência. E o que ela estuda? A moral. E o que é a moral? É a realidade, a prática, os comportamentos das pessoas, né? E a ética estuda aquilo e diz se aquilo é certo ou errado, se aquilo é do bem ou do mal, se aquilo é justo ou injusto, e aí ela dá base para o norte das pessoas, né? E aí cada pessoa valora aquilo do jeito que quiser. Então, a ética é imutável e o valor ético de cada pessoa sobre aquilo é mutável. E a moral é mutável porque ela varia de sociedade para sociedade, de tempos em tempos, de povo para povo, de cultura para cultura. Entenderam isso aqui, gente? Leva isso para a prova que você vai acertar a questão, eu tenho certeza, tá? Próximo ponto importante aqui, e que cai muito, é o Código de Ética do Servidor Federal, aquele famoso decreto 1171. Esse decreto, meus queridos, tem só 3 artigos. Eu acabei nem colocando os artigos aqui, porque o meu foco mesmo são questões. Mas, assim, basicamente, o que esse artigo diz? Esse decreto, que a gente até brinca, decreto 171, né? É o decreto 1171. Ele é um decreto do presidente da República. Ele é um decreto, por exemplo, que vale no âmbito do Executivo Federal, tanto a administração direta quanto a administração indireta federal, tá? Então, como você vai ser um servidor federal, isso vai acontecer no domingo, bota isso no teu coração, que vai acontecer no domingo, a partir do domingo, vai ser o primeiro passo ali da tua investidura nesse cargo público federal. E aí você está sujeito a esse Código de Ética do Servidor Federal. Isso aqui é uma norma ética ou uma norma moral? Ética. É uma norma ética. Ela é baseada em princípios. Ela vai te dar princípios considerados éticos que você, servidor, deve seguir. Mas nesses 3 primeiros artigos, basicamente diz que é um decreto, você sabe que um decreto não é lei, mas um decreto sempre se inspira numa lei. O decreto faz parte do poder regulamentar da administração pública, então é assinado pelo chefe do poder executivo, no caso aqui, federal. Esse decreto, ele dispõe que todos os órgãos da administração direta ou indireta federal devem constituir uma comissão de ética. Então, por exemplo, vocês vão fazer parte da PRF. PRF é um órgão público federal. O que ela tem que montar por obrigação desse código, desse decreto aqui? A PRF tem que ter uma comissão de ética, formada por quantos servidores? 3 servidores, tá? E sempre que a PRF monta essa comissão de ética, tem que comunicar a Secretaria da Administração Pública Federal ligada à Presidência da República, né? Então, cada órgão, tipo INSS, vai fazer uma comissão de ética e vai informar a Secretaria da Administração Pública Federal ligada à Presidência da República, que monta essa comissão de ética. Beleza? E a comissão de ética serve para quê? Para dirimir dúvidas sobre a aplicação desse código de ética. Por exemplo, você é um servidor, você está em dúvida sobre uma determinada questão, se faz, se não faz, se pode, se não pode, aos olhos da ética. Você pode consultar a tua comissão de ética. Se você praticar um desvio ético, essa comissão de ética pode abrir um processo ético contra você, e você pode ser punido. Qual é a penalidade prevista no Código de Ética para aquele servidor que se desvia da ética? Censura. Censura.
Cuidado, lá na Lei 8.112, que é o Estatuto Federal de vocês, está escrito lá, se você, servidor, cumpre deveres, você descumpriu deveres funcionais, você descumpriu deveres no exercício da função. Qual é a penalidade indicada? Advertência. A tua Lei 8.112 vai dizer advertência. Só que se a questão disser que você se desviou do dever ético, qual é a penalidade? Censura. Então, cuidado. Se for um dever funcional, se a questão disser assim, de acordo com a Lei 8.112, o servidor federal descumpriu o dever, qual é a penalidade? Advertência. Agora, se a questão disser, de acordo com o Código de Ética, se o servidor descumpre dever, que certamente é ético, porque está no Código de Ética, qual é a penalidade? Censura. Se o servidor descumpriu o dever funcional, advertência. Se o servidor descumpriu o dever ético, censura. Tá bem? Show! Então agora, eu vou entrar dentro do Código de Ética, eu não vou ler os preceitos éticos, galera, eu vou direto nas questões. E a gente vai dizer se o negócio está certo, se o negócio está errado, e se for necessário, a gente dá uma lida no preceito ético, tá bom? Então eu fui inserindo as questões dentro do código, conforme o assunto está lá, tá? Então vamos lá. Primeira questão, PRF 2013. Encontraram a questão? Tá, show. Então, primeira questão, PRF 2013. O elemento ético deve estar presente na conduta de todo servidor público, que deve ser capaz de discernir o que é honesto e desonesto no exercício de sua função. Aqui você nem leu o Código de Ética. Aqui você vai só pelo que teu pai e tua mãe te ensinou. O item está certo ou errado? Tá certo, tá bonito isso aqui, né, gente? Você lê e você sente, isso aqui é bom, é do bem, entendeu? Tá certo. 2. Acerca de regras e deveres profissionais que orientam a atividade do servidor público, julgue o item. O servidor deve sempre optar pela conduta legal. Gente, o que é conduta legal? O que está previsto em lei. Lembra do princípio da legalidade? Você só pode fazer o que a lei permite. Então eu te pergunto, você obedeceu o preceito legal? Isso está correto, gente? Tá, com certeza. Você não pode se desviar da legalidade, ok? Até aqui está tudo bem. O servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. Está errado, tá, gente? Não basta respeitar a lei, porque você tem mais do que a legalidade como princípio que norteia a administração. Quais são os princípios que norteiam a administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você não basta respeitar a legalidade, você só pode fazer o que a lei permite. Não basta você se agarrar no texto da lei. O teu ato administrativo, para atender a moralidade, ele tem que ser honesto. Você tem que buscar o princípio da honestidade. E o que é ser moral? O que é ser ético? O que é ser honesto dentro da administração pública? É fazer o ato administrativo buscando o bem. Que bem tu tem que buscar? O bem do superintendente da PRF? Não. O bem do teu superior? Não. O teu bem? Não. Qual é o bem que você tem que buscar? O bem comum, o interesse público, sempre, tá? Então, nunca esqueça do princípio da moralidade. Gente, como é que é o princípio da moralidade hoje para a gente? Nós não somos servidores públicos hoje, nesta noite. Como é que funciona a moralidade para nós hoje? Bom, eu aprendi com meu pai princípios éticos. Fazer o certo, né? Então eu tenho o anjinho de um lado e o capeta do outro, né? Livre-arbítrio. E aí eu estou diante de uma situação. E aí eu decido se eu vou praticar o bem ou se eu vou praticar o mal.
Então, hoje, ser moral é a gente caminhar no caminho do bem, é fazer as coisas certas. Isso é ser moral e que a gente vai conseguir ser ético se a gente cumprir isso, beleza. Só que lá na administração, o conceito de moralidade, ele vem acrescido de mais uma coisa. Não basta fazer o bem lá dentro da administração pública. Você sempre tem que fazer o bem comum, o coletivo, atender o povo. Esse é teu maior interesse, tem que ser o interesse coletivo. Você é pago pelo povo para trabalhar. Quem paga a tua remuneração? Os impostos, que são pagos por cada cidadão. Não é a PRF que está pagando o salário, gente, não é o presidente da República, é o povo com a arrecadação dos impostos. Então, eles, na verdade, são o teu verdadeiro patrão. A gente não fala quem paga é o patrão, o real patrão numa relação de emprego, né? É quem paga o salário, né? Então, você tem que sempre lembrar, quem paga o meu salário? É cada cidadão, inclusive eu, que pago os impostos, tá? Então, é a eles que você deve obediência, lealdade e o cumprimento da função pública. Você é o que mesmo? Daqui uns meses vão te perguntar, qual é a tua profissão? Você vai dizer, eu sou servidor público. Servidor do público. Servir o público. Essa é a tua profissão federal, tá? Vamos lá. Então, fechou. A 2 está errada. A 3. Não atentará contra os deveres fundamentais do servidor público previstos no Decreto 1171, o servidor público federal que, mesmo exercendo a sua função com finalidade estranha ao interesse público, atue em conformidade com as formalidades legais e não viole expressamente disposições de lei. O que está dizendo aqui? Que você não atenta contra o Código de Ética quando você cumpre estritamente o que diz a lei, mas sem dar importância à finalidade da administração. Qual é a finalidade? Atender o interesse público. O que ele está dizendo aqui? Você não ofende o Código de Ética se você obedecer estritamente à lei. Não interessa se você pratica atos com desvio de finalidade. O que é desviar da finalidade? Qual é a finalidade da administração pública? Atender o interesse público. O que é desvio de finalidade? É quando você pratica o ato, muitas vezes obedecendo a lei, mas com desvio dessa finalidade. Praticando o quê? Atividades, finalidade estranha ao interesse público. Você viola ou não viola o Código de Ética? Viola, porque você tem que obedecer à lei e nunca se afastar da finalidade. Qual é a finalidade da administração pública? Atender o interesse público. Então está errado o item 3. Item 4. Diante de uma situação urgente, de escolha, que exija do servidor o cumprimento dos deveres de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético a fim de atender a maior efetividade do interesse público. Eu estava falando aqui, o que esse sujeito fez? Diante de uma situação de urgência. Isso vai acontecer com vocês. Num determinado momento surge uma questão que tu tem que resolver com muita o quê? Rapidez. Aí ele está dizendo que você deve obedecer a que critério? Rapidez e rendimento na tomada daquela decisão. Optando pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético. Você não só escolheu o que é legal, você não pode só escolher o que é conveniente, você nunca, jamais poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Eu não consigo dar aula de máscara, eu morro sufocada. Vamos lá. Então, a 4 está errada. A 5ª, vamos lá. PRF.
A moralidade da administração pública norteia-se pela distinção entre o bem e o mal. A nossa é assim, tá, gente? No dia a dia, a gente só fica distinguindo o que é do bem e o que é do mal. E o que a ética espera da gente? Que a gente faça o bem. Mas, de vez em quando, o valor que eu dou para aquilo não é grande coisa, eu pratico atos do mal. É assim que funciona, tá? A moralidade para nós. Mas, lá na administração, o que é moralidade administrativa? É só você distinguir o bem do mal? Não. Ela tem que estar acrescida da noção, que noção? De que você deve atender uma finalidade que não é tão somente o bem, não é qualquer bem que você tem que buscar. Não é o bem para você, não é o bem só para uma pessoa. Qual é o bem? Quando eu falo o bem é diferente do mal dentro da administração pública, como é que é esse bem lá? O bem comum. Esse é o bem que tu tem que buscar. Você tem que fazer bem para uma pessoa? Não. Você tem que fazer o bem para todos, né? Para o coletivo. É isso que você tem que buscar. Então o item está certo.